Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. E que o Espírito do Reino de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Espírito de verdade, que é o guia daqueles que vivem no Reino de Deus, venha iluminar o entendimento de todos, e venha nos dar as palavras que venham ao encontro da sua necessidade, que venham dirigir a sua vida, conduzir a sua vida, guiar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E é muito glorioso, é extraordinário quando a gente recebe uma revelação. Há um gozo na alma, uma alegria que a gente não pode exprimir, é inexprimível, que eu quero que você tenha também. Mas para você ter essa alegria, o gozo da revelação de Deus para a sua vida, revelação de uma palavra, de uma ideia, revelação do reino de Deus, você tem que entender a palavra de Deus. Veja só, nós temos falado sobre o reino de Deus. Temos trabalhado, ensinado aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas nem todos, infelizmente, entendem. Mas aqueles que vivem no reino de Deus compreendem perfeitamente a palavra de Deus. Afinal de contas, eles estão no reino de Deus. E no reino de Deus não há dúvida, não há medo, não há ansiedade, não há depressão, não há tristeza profunda. Não. No reino de Deus é alegria, é paz, é justiça, é verdade, porque é o reino do Espírito de verdade, o Espírito Santo. Agora, quem não está inserido no reino de Deus, mas deseja, almeja, suspira entrar no reino de Deus, só porque ela deseja, quer entrar no reino de Deus, então isso já é uma chamada do Espírito Santo. Ela já foi escolhida por Deus. E aqueles que assim querem conhecer a verdade, o Espírito de verdade liberta e as faz entrar no reino de Deus. Aliás, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará do reino deste mundo, libertará do reino das trevas, libertará você do reino da ignorância espiritual, libertará você do mundo de Satanás, o mundo do diabo, e fará de você uma cidadã do reino de Deus. Você que quer, pode ter certeza. Você que aspira, que deseja, esse é um sinal excelente, porque isso aconteceu comigo. Eu desejei, eu aspirei, eu quis entrar no reino de Deus. E Deus viu isso. Ele vê a intenção do nosso coração, da nossa mente. Então ele nos revela. Um dia o Espírito Santo falou assim para mim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder
a sua alma. Eu não estava sonhando em ganhar o mundo inteiro, mas eu estava sonhando em construir família, em ter a minha vida profissional de sucesso, comprar minha casa, sabe? Aqueles sonhos de jovens eu tinha. Mas ele já comparou, Jesus comparou o reino que eu queria como o reino do mundo. Suponhamos que você queira ganhar o mundo inteiro. Mas se você perder a sua alma, de nada disso vai adiantar. Então, ainda falando sobre o reino de Deus, muito legal. Reino de Deus, o reino de Deus. Veja só. A Cristiane falou para mim, pai, ela ouvindo e acompanhando esse estudo e meditação sobre o reino de Deus, ela disse, pai, no reino de Deus não há dupla cidadania. É verdade. Não existe dupla cidadania. Ou você está no reino de Deus, é cidadão do reino de Deus, ou você é cidadã do reino do mundo. Das duas, uma. Não há como você ter um pé lá e outro cá. Impossível. Porque, olha só, presta atenção, hein? Muita atenção. Simples, direto. Vamos na Bíblia. Vamos agora pensar os pensamentos de Deus. Veja só, o Espírito Santo, através do apóstolo João, o apóstolo do amor, diz o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, o diabo é o reino do mundo. O mundo que peca, o mundo que vive na cobiça, no ódio, nas guerras, nas invejas, nas cobiças, nas concupiscências da carne. É do diabo. Então, existe aquele, ou melhor, existem aqueles que vivem no reino do pecado, o reino do mundo, o reino do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, quer dizer, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quer dizer, Jesus veio para trazer o reino de Deus. Lembra? Nós falamos ontem, Jesus começou pregando o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus neste mundo. Então, duas cidadanias: quem está no reino do pecado e quem está no reino de Deus, no reino da santidade, no reino da verdade. Aí ele continua dizendo: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Não permanece em pecado. Quer dizer, erramos, falhamos, pecamos, mas não permanecemos no pecado. Porque nós não somos bem-vindos ao reino do pecado. Mas nós erramos, falhamos. Mas graças a Deus que Jesus nos ensina a orar, dizendo assim: não nos deixes, não nos conduzas cair em tentação. Não nos conduzas. Perdoa os nossos pecados como perdoamos aos nossos pecadores.
perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, eu tenho na oração do Pai Nosso uma oração que eu costumo fazê-la todo santo dia, pela manhã e à noite. Mas eu não repito palavras, não é uma reza. Eu falo colocando alma nele, pensando em cada palavra da oração. Então, se nós pecamos, que é o natural da natureza humana, nós temos Jesus como nosso Senhor, nosso intercessor, que nos perdoa os pecados. Por quê? Porque estamos inseridos no reino dele, no reino de Deus. Então, a pessoa vive no reino de Deus, aqui neste mundo, ela falha, ela erra, todos nós erramos, todos. Mas a vantagem é que nós não permanecemos no pecado. Não permanecemos no pecado. É o que está escrito aqui. O que é nascido de Deus não permanece em pecado. Porque a sua semente permanece nele. Que semente é essa? É a semente do Espírito Santo. Ele nos gerou, o Espírito Santo nos gera, e essa semente que nos gera permanece em nós. Por isso, quem está no reino de Deus não vive no pecado, não permanece no pecado, sai fora. Todo dia zera sua conta, sua dívida com Deus, e em nome do Senhor Jesus, porque a pessoa vive no reino de Deus. Agora, veja só, a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem está no reino de Deus é cidadão do reino de Deus e não vive no pecado. Falha, erra, porque ainda estamos vivendo na casca de barro. Ele continua dizendo: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quer dizer, os filhos de Deus, reino de Deus. Os filhos do diabo, reino do diabo, reino do mundo, o reino desse mundo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Veja só, está se falando da justiça. No reino de Deus há justiça. No reino do diabo há injustiça. Aí continuamos. Paulo, isso foi João quem escreveu, o Espírito Santo lhe deu. Aqui Paulo fala também de forma claríssima sobre o reino de Deus e o reino do diabo. Ele diz assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Quer dizer, os que são segundo o reino deste mundo se inclinam para as coisas deste mundo. Agora está ficando mais claro, né? Pois é. Mas os que são segundo o Espírito Santo se inclinam para as coisas do Espírito Santo. Quer dizer, quem está no reino de Deus, o reino do Espírito Santo, se inclina para as coisas do Espírito Santo, para o reino de Deus. Mas os que estão segundo, com inclinação para a carne, estão se inclinando para o reino de Satanás. Por quê? Ele explica: porque a inclinação da carne é morte, ou para a morte. A inclinação do Espírito, o Espírito Santo, é vida e paz. E isso é um fato. Deus fala lá através de Isaías que os ímpios não têm paz. Quer dizer, os pecadores não têm paz. Quando a pessoa não tem paz, porque ela
ela está no pecado. Mas quem está em paz, não uma paz superficial. Hoje eu estou em paz. Não. É uma paz permanente, porque quem vive no reino de Deus tem que ter paz dentro de si permanentemente. Enfrenta lutas do lado de fora, mas no seu interior, a paz. Aí ele diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está vendo? Reino de Deus, reino do diabo. Quem se inclina para a carne, que é o reino da carne, é o reino deste mundo, é o reino de cada um por si. Essa é a realidade. Mas, ele diz assim, a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Quer dizer, quem vive na carne não se sujeita a viver no Espírito. Por quê? Porque é da carne. Quem está no reino do diabo não quer a verdade. Não se sujeita à verdade. Porque a verdade, ela liberta a pessoa da carne. Mas a pessoa não quer. Há pessoas que não querem se libertar da carne, porque ganham dinheiro com a mentira. Ganham muito dinheiro e perdem também com a mentira. O mundo vive na mentira. O mundo que nós vivemos, o reino deste mundo, o reino do diabo, é o reino da mentira, do engano, da ilusão, de trapaça, de inveja, de cobiça, de carne. Tudo o que se faz no reino deste mundo é contra Deus, é inimizade contra Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Em outras palavras, quem está no reino de Deus, quem vive no reino de Deus, está inclinado para as coisas do Espírito Santo, para a palavra de Deus. Tem paciência para ouvir a voz de Deus. Tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. E busca as coisas de Deus. Mas quem vive sob o jugo deste mundo, a sua inclinação é para a carne. Só quer trazer prazer. Só quer ter prazer. Quer dar prazer, todo o prazer para a sua carne, seu coração. Porque não está sujeita à lei de Deus, quer dizer, à disciplina. Falamos isso ontem. Quando a pessoa está na carne, ela não gosta de disciplina. Mas quando a pessoa está no Espírito, no reino de Deus, ela gosta das coisas dos seus devidos lugares. Ela gosta de ordem. Ela gosta de viver na limpeza, ela gosta de viver no que é limpo, puro, verdadeiro e traz paz. Mas quem vive no pecado quer sujeira, quer imundícia. Veja só, você vê uma pessoa, se você for na Cracolândia, você vê lá jovens e também adultos, velhos, etc., usando as drogas na sujeira, na imundície, estão podres. Só eles cheiram mal. Não é só porque eles usam drogas, não, mas porque eles estão vivendo ali na rua. Eles não querem saber de nada do mundo por vir. Ela quer usar droga porque estão sujeitos ao espírito das drogas, ao espírito da escravidão, que é o espírito do reino do diabo, o reino deste mundo. Então, quem está inclinado para a desordem está inclinado para o reino
do diabo. Quem está inclinado para a ordem e disciplina está inclinado para o reino de Deus, porque o reino de Deus é ordem, é disciplina de verdade, de verdade. Pois está, conforme ele diz aqui, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Claro, quem vive na ordem odeia a desordem. Quem vive na desordem odeia a ordem. Essa é a realidade, ou não é? Quem vive na mentira odeia a verdade. Quem vive na verdade odeia a mentira, porque não se sujeita à lei de Deus. Os que vivem na carne. E em verdade, mas em verdade, não pode viver no reino de Deus os que gostam, almejam, suspiram pela mentira, que vivem da mentira, têm proveito com a mentira. Portanto, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: portanto, os que estão na carne, quer dizer, no reino deste mundo, o reino da carne, o reino da mentira, o reino da ganância, o reino da estupidez, da burrice, da ignorância, o reino da inveja, o reino da cobiça. Quem está no reino da carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Aí ele faz uma ressalva. O apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz assim: vós, porém, ele está falando aqui com quem? Ele está falando aqui com aqueles cristãos romanos que viviam sob o jugo de Roma, do imperador romano. Então os cristãos eram jogados nas arenas aos leões, e era um espetáculo para os incrédulos que gostavam de carne. Então, o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está fazendo essa ressalva. Se o Espírito Santo habita em vós, então vós não estáis na carne, mas no Espírito. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, amiga e amigo, é muito bacana. Eu vou deixar esse texto aí para você ler, meditar, raciocinar, para você avaliar, pesar, colocar na balança, na sua balança, o lado do reino de Deus e o lado do reino do diabo aqui neste mundo. E você então vai saber: agora eu sei, verdadeiramente eu estou onde? É você que vai dizer. O Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento quando você meditar nessas palavras e vai fazer você descobrir em que reino você finalmente está. E por que a sua vida é de má qualidade? E por que você não tem paz? E por que você é infeliz? E, obviamente, quando ele falar com você, ele vai remover a ignorância, a mentira, o pecado, a carne, o reino das trevas que está em você. Porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio para destruir as obras do diabo na vida das pessoas. Então, quem quiser, ele está pronto para agir. O Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, vou ler novamente. Paulo falando para os cristãos romanos: vós não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, ou você, ou eu, ou nós estamos no reino de Deus, ou nós estamos no reino do diabo. Não existe meio termo. Ou nós temos a cidadania do reino dos céus, ou nós temos a cidadania do reino deste mundo, o reino do diabo. Quem escolhe somos nós. Eu escolhi. Eu fiz a minha escolha. Graças a Deus. Foi a maior e melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu abri mão do reino deste mundo para poder entrar no reino de Deus. Eu não podia entrar no reino de Deus com os meus sonhos pessoais, com aqueles projetos pessoais que eu tinha quando eu era jovem. Então eu tinha que fazer escolha. Eu escolhi. Eu abri mão do meu futuro aqui na terra para investir no futuro da eternidade, no reino de Deus. Vou ler novamente, por favor, para você não se esquecer. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, o Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, às vezes a pessoa está dentro da igreja, pertence a uma denominação, inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela está lá dentro. Talvez ela seja obreira, pastor, bispo, esposa de pastor, esposa do bispo. Ela é membro lá da igreja, da instituição, mas não tem o Espírito Santo, ela não pertence ao reino de Deus. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Essa é a realidade. Tem que ter o Espírito Santo para entrar no reino de Deus. Ou melhor, a pessoa só recebe o Espírito Santo se ela nascer do Espírito. Não é o que Jesus falou? Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito Santo é Espírito. E só quem é Espírito está no reino de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã. Vamos continuar nessa jornada do reino de Deus. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abraço. Valeu, valeu. Obrigadão. Deus abençoe. Valeu, valeu. Deus abençoe. Valeu, valeu. E aí, Arthur? Tem alguém aqui? Acabou. Chegou ao fim. Tá bem? Tô. Tudo coopera, né? Tudo coopera. Valeu a pena passar por tudo isso. Valeu, valeu. Tudo Valeu. cooperou. Vamos lá. Você achou que a gente não viria? E aí? História, hein? Ela sempre passou por essa porta para te ver. Como é que é agora você sair para encontrar com ela? É a minha maior alegria, porque o momento aguardado de visita era esperar ela, né? Ajeitava tudo direitinho, organizava, separava tudo e já preparava, porque é uma das coisas que a gente espera com ansiedade. Pô, vai chegar a visita ali, o momento e tal. E hoje saindo é um privilégio, Saber que tudo cooperou, tudo. Deus me deu força para suportar tudo isso. Suportar tudo com Deus, foi tudo com Deus. Ouvindo a programação, participando ali direitinho.
campanha, voto, propósito, até a Santa Ceia, preparando tudo direitinho, tudo no objetivo. O objetivo era esse, é ganhar almas, é evangelizar. Não faltou nada, graças a Deus. O que essa porta fala para você? Agora. Essa porta me traz saudade das almas, porque eu trabalhei, eu me empenhei, eu dediquei a minha vida dentro do sistema carcerário para ganhar almas. Um dos maiores trabalhos espirituais que eu já fiz foi dentro do sistema carcerário, estando lá dentro. Porque quando chega a noite é que você vê a dor, você vê o sofrimento, você vê a solidão, você vê desespero, você vê angústia, você vê tristeza, você vê pessoas morrendo dentro do sistema carcerário e Deus conta com você para ir lá e resolver. Qual foi a maior experiência que teve aí dentro? Foi na solitária, com Deus. Na solitária com Deus. Solitária com Deus. Deus falou comigo ali. Tava passando uma injustiça e Deus falou assim, ó, se tu sobe ao céu, lá eu tomo. E se tu desce ao mais profundo abismo, ali tu tá, ali eu tô também. Então, eu tô aqui contigo. Então, foi uma das minhas maiores experiências, porque me deu força. Me deu força. Então, eu entendi que Deus tava comigo em qualquer lugar. E qual a maior experiência de ganhar alma aí dentro que você teve? É única. Única, incomparável trabalhar lá dentro, ganhar almas, evangelizar, fazer com que as pessoas sejam libertas, porque as pessoas manifestavam lá dentro. As pessoas manifestam lá dentro com o trabalho que a gente faz dentro do sistema carcerário. E você sendo preso, libertando outro preso, as pessoas dizem, quem é esse cara aí, meu Deus do céu? Você era um preso libertando. Outro preso. O preso libertando outro preso, as pessoas não entendiam. Quem é esse cara aí? Depois as pessoas procuravam saber. Pô, o cara é da Universal e tal, ele faz esse trabalho também e tal. Me ajuda aí, ora aqui por mim. Pô, tá aqui meu nome, tá aqui. Pô, as pessoas elas necessitam, elas querem ajuda, elas querem. Quer dizer, você estava num lugar de trevas, mas você foi a luz. Eu fui a luz. Muito forte mesmo. Essa experiência eu vou levar por toda a minha vida. Tá bom. Toda a minha vida. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos pro seu novo lar. Sim, senhor. Nova casa. Por mais que eu esteja um pouco distante, esses 5 anos, da igreja, mas nunca estive longe do altar. Eu sou fruto de sacrifício. Então eu entendi que eu não poderia deixar de sacrificar. Eu tinha que sacrificar. A minha preocupação dentro do sistema carcerário foi de estar no altar. A minha preocupação era essa. Você não deixou de ser pastor nunca? Nunca. Sempre evangelizei, sempre levei a palavra, sempre vi o trabalho que foi me ensinado a fazer quando fizeram comigo. Porque esse trabalho foi feito comigo. Eu estava lá no crime, cheguei na igreja de cadeira de roda, perdido, na escuridão. O meu trabalho, consagrando água, azeite. O que você ouviu aí dentro, assim, que mais te marcou? Pessoas chegam e falam, ó, você nunca vai sair daqui. Porque tudo conta para poder você permanecer aí. Eu ficava tranquilo, eu repreendia no pensamento, que eu não poderia falar, mas seguia em frente, continuava, ganhava. Porque, tipo assim, eu entendia que se eu agradasse a Deus, Deus ia fazer alguma coisa. E o que agrada a Deus é ganhar almas, independente do lugar. Eu tava só agradando o meu Senhor. E uma hora ele ia jogar eu pra fora, uma hora ele ia cuspir eu de volta. Chegou a hora. É isso aí, então vamos que vamos. Vamos lá. De volta pro altar. É isso que é bacana. Isso aí. De volta pro altar. Valeu. Tchau, hein? Com licença. E aí? Deu certo, tudo certo. Deu certo? Sim, senhor. Fábio, o que você está deixando para trás? Eu estou deixando um testemunho. Todos presenciaram dentro do sistema carcerário um testemunho que tem como sim, independente do lugar, independente do ambiente, independente da cela, independente do corredor, independente de tudo. Tem como sim você mudar dentro do sistema carcerário. Eu passei em 6 presídios dentro do Rio de Janeiro. E eu cuidei das almas que Deus me deu. Cuidei, me dediquei, me empenhei, aconselhei, ensinei. Fiz tudo por eles, dando o meu melhor. Era como igrejas, né? Como igreja. A minha igreja, o meu povo. Eu cuidei. O que você trouxe do presídio? Materialmente? Nada. Só palavra. Só Bíblia. Só Bíblia? Só Bíblia. O que você deixou lá? Espírito. As pessoas diziam, bispo, assim, quando eu sair eu quero ser que nem você. Mesmo estando preso, eu era uma pessoa que transmitia paz.
Alegria. As pessoas perguntavam assim, por que você é feliz? Por que você é alegre? Por que você vive sorrindo? E eu falava, isso aqui se chama Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque é um lugar, como o senhor falou, é de trevas. O presídio é um lugar tenebroso, é um lugar de escuridão. Mas quando você passa a ser luz dentro dessa escuridão, você transmite essa paz para as pessoas que estão na escuridão. As pessoas que estão na dor. Desde 2011 eu já tinha confessado meus crimes, entendeu? Tava resolvendo tudo com a justiça e sempre me apresentando. Porque eu queria ficar livre. Bispo, eu queria ficar livre da justiça. E eu entendi que para ficar livre da justiça eu tinha que assumir os meus erros. Eu tinha que colocar a minha cara para bater. Eu não tinha que mais me esconder, viver foragido, viver procurado, não. Eu entendi, depois que eu fiz um voto de fogueira santa, e Deus falou comigo, dizendo que Ele era comigo, eu entendi assim, calma aí, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando tudo isso? Por que essa situação está me sobrevindo? Aí Deus falou comigo, ó, é porque tudo que você fez tem consequência, então você tem que assumir. Porque eu já fui uma pessoa perdida no mundo, sem disciplina, sem regra, sem lei, sem norma, sem estatuto, sem nada. Fazia Crime. Tudo errado. Então, quando eu encontrei na Universal a palavra de Deus e eu vi que Deus me disciplinava, então eu espero isso. Porque, bispo, se eu errar, a primeira coisa que eu vou fazer é reportar. Porque eu não tenho medo de falar a verdade, não. Porque eu sei que vai ter consequência, vai me ajudar, eu sei que vai me ajudar. Bispo, eu sei que vai me ajudar, eu sei que vai me ajudar. Eu sei que vai me fazer me erguer, me levantar. Eu imagino o seguinte, a pessoa que está carregando, escondendo um pecado, escondendo o passado. Imagina, não tem paz. As pessoas, é muito fácil, eu falo, é tão forte. As pessoas, elas têm medo da verdade. As pessoas, elas têm que entender que a verdade liberta ela. Porque a verdade tem consequência. Então as pessoas, elas fogem das consequências. Você enfrentou... Eu enfrentei as consequências. As consequências. E nunca saiu do altar. Aprendi, desenvolvi experiências de pessoas que morreram. Pessoas que eu orei dentro do sistema carcerário e morreu. Eu passei por uma experiência que policiais penais diziam assim, ó, chama lá o pastor, chama o pastor. Eu tinha que tirar eu da minha cela, para ir cuidar do preso que estava morrendo. Preso que estava sendo ameaçado de morte. Eu tinha que chamar eu, para me conversar com outro preso, para não matar outro preso. Quer dizer, então, a sua decisão, na verdade, combinou perfeitamente com os planos de Deus. Combinou. Com a vontade de Deus. Com ganhar almas. É como se fosse assim, ó, eu conto contigo ali dentro para cuidar deles. Para cuidar deles. Quer dizer, você foi colocado nesse tempo todo num lugar, numa seara. Ó, grande. É isso mesmo. Uma grande seara. Grande seara, grande. E grande. Eu vou dizer grande mesmo. Não. Eu tava agora, todo sábado, se reúne todo sábado, a seara é grande mesmo, o senhor falou agora é muito grande. Todo sábado, um preso, reúne 3.200 internos para dar um brado de facção. E eu consegui chegar, dar a palavra, tinha a atenção dele, falava de Jesus. Então a gente entende que tudo cooperou. A palavra chegou, a oportunidade chegou até eles. Como é que você vê quando o pastor desiste? Diz assim, estou cansado, estou desanimado, injustiça. Na semana passada, o pastor disse assim, a igreja está sendo injusta comigo porque está me colocando para morar com outro pastor e não está tendo consideração comigo. Então, eu estou me desligando da igreja. Quer dizer, como se fosse o fim do mundo, uma tragédia, você morar com outro servo. Um servo morar com outro servo. Eu tava morando, bispo, valetando, é um do lado do outro, com pessoas incrédulas, eu vou jogar a expressão, endemoniadas, pessoas que acordam para fazer o que é mal, para pensar o que é mal, para falar o que é mal, e acordar, levantar, dormir e ali.
E você do lado. E eu do lado. Junto sendo ali. luz, sendo luz. Então, eu ouvindo isso, eu fico triste, uma tristeza de revolta, porque é uma pessoa que não passou ainda uma situação ruim. O Espírito Santo faz toda a diferença em qualquer lugar, porque não é um ambiente. Não é um ambiente. Até eu estava comentando com o senhor, eu tive em solitárias. Eu tive em solitárias. A minha última agora, quando eu fui transferido para cá, você vê, eu passei por solitária por causa de injustiça dentro do sistema carcerário. Mas essa agora não foi nenhuma injustiça. É porque não tinha lugar para colocar eu. Então colocaram eu lá no isolamento. Isolamento é isolado, não tem acesso a ninguém. A minha cabeça veio a preocupação de cear. Porque eu tinha que cear com o meu Senhor. Eu tinha que cear. Aí eu procurava, sabe? Isolamento, não tem nada. Aí eu perguntava assim, ó, quem tem um radinho aí? Um radinho de pilha. Um radinho, para poder ouvir aqui a programação, para saber se vai ter Santa Ceia na quarta, se vai ter Santa Ceia no domingo, porque a minha preocupação era cear. Mesmo no isolamento, eu não estava preocupado com a situação do isolamento, eu estava preocupado em cear com o meu Senhor. Porque eu sabia que eu tinha que renovar ali minha aliança. Eu sabia que Deus ia se lembrar de mim, uma hora ia acontecer alguma coisa. Mas eu também entendia que a injustiça é a causa da justiça de Deus. Eu entendi que uma hora Deus ia agir. Quando a Aline chegava dentro do presídio, uma das primeiras coisas que a gente fazia era dividir logo a palavra de Deus. A reunião de quarta, reunião de domingo, qual foi a palavra de pastores? Ela trazia a reunião de pastores, passava o Espírito e ali eu já estava na fé. O que eu iria fazer já lá em cima quando eu chegasse lá em cima para poder fazer o trabalho? Tipo assim, eu pegava a reunião de sexta-feira, eu fazia trabalho de libertação, fazia a consagração da água, até pano de saco. Trabalhava de manhã, quando dava 3h30 eu já ia para as galerias. E soltava até 7 horas da noite. Mas ali eu não fui esquecido por Deus, mano, porque eu estava servindo. Eu estava servindo o meu Senhor. Ainda eu estava até falando para Deus, eu falava para Deus, meu Deus, em todo esse trabalho, uma alma, porque é isso que a gente aprende com o Bispo Macedo. Você falou isso, uma alma. Meu Deus, 5 anos trabalhando, levando a palavra. Uma alma aqui, uma. Se eu ganhar uma alma aqui, uma alma com todo esse trabalho que o Senhor me deu para fazer, porque Deus me deu para fazer, Deus me deu um trabalho para fazer dentro do presídio. O eis-me aqui é isso aí, que você é mandado para a esquerda, para a direita e você diz, eis-me aqui, eu vou lá. Aí eu tava dentro do presídio até a época do pastor Alex. Pô, pastor Alex, tava assistindo um filme ali, do nada aconteceu uma situação aqui que, aí o pastor Alex, não, fica tranquilo. Eu não fico tranquilo nada, mano. A minha preocupação era real. Você não queria estar mal? Não queria. Eu entendi, bispo, que eu tava num campo de guerra, mano. Eu tava num campo de guerra, então eu tinha que estar bem, eu tinha que estar ali na fé, no espírito, eu tinha que ganhar alma, eu tinha que ter foco ali. Então, para isso, eu tinha também que relatar para ele a situação que eu tava passando, porque eu tava passando um problema também. Não é porque a gente ajuda as pessoas que a gente também não tem problema, a gente tem guerra também. Nós temos nossos conflitos. Então, o meu conflito eu reportei ao pastor. Pastor, a minha situação é essa, eu tô há 14 anos solteiro. 14 anos solteiro dentro da aula, mandando pro lado, pra esquerda, pra direita. E tô aí. Foi liberado meu namoro lá no Ceará, na época do Bispo Fernando. Na época, eu ainda fazia faculdade, quando eu conheci ele. Tava trabalhando, tava num bom emprego, dessa última vez quando eu vim. E é como ele falou a respeito do chamado, é o eis-me aqui, né? Foi a oportunidade que surgiu, o Bispo Jadson pediu para me chamar, né? Eu morava no interior. E o bispo falou, e aí, você tá pronta para vir? Eu falei, bispo, quando o senhor disser, eis-me aqui. E aconteceu. Você já tá há quanto tempo no Rio? No Rio já tem 1 ano e 6 meses. Nós vamos chegar no solo sagrado. Qual o primeiro lugar que você vai, Fábio? O altar. Eu quero ir no altar. Falar com Deus. Falar com Deus. O colo. De Deus. Quer dizer, você nunca saiu do altar. Mas o altar físico tem 5 anos. 5 anos, bispo. 5 anos que você não vai. 5 anos que eu não vou no altar. E sempre fiz da minha comarca, da minha cela, da cela de baixo, no chão. Eu sempre fiz meu altar. Ali eu mostrava para Deus quem era o Fábio. Uma pessoa dependente. Sem estrutura, sem força, sem base, sem nada. A única base que eu tinha era só ele.
Jesus falou assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso que mais me marcou. Eu estava indo até Jesus. Eu estava indo até ele, eu estava mostrando, meu Deus, estou aqui. Estou aqui. Não me lança fora, não me deixa sair fora. Não permita que eu olhe para trás. Porque é a pessoa que sai. A pessoa que sai fora. Jesus não lança ninguém fora. É a pessoa que sai fora, mano. Então a minha preocupação que vinha era de não sair. Porque quando você é gerado ali no altar, você é gerado no altar, você não esquece. Você não esquece dele, você não esquece. Porque você é fruto do altar. Você foi fruto do altar, você foi gerado ali, você deu fruto ali. É como se você brotasse, nascesse ali mesmo, e ali você firmou suas raízes ali. Então, se colocar você em outro lugar, você não vai ter raiz. Uma palavra que o Fábio sempre falava para mim também, né? Que lá em Romanos, que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, a gente sabe que há um propósito. A gente sempre costuma dizer, né, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Então, a gente sabe que a gente está aqui num único objetivo, servir a Deus, ganhar almas. Então, tudo cooperou. Tudo o que a gente viveu até aqui, o que a gente ainda vai viver, serve para o nosso crescimento espiritual, a nossa transformação, enfim, tudo cooperou. Tá matando a saudade? Ajoelhar. Vamos. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. Obrigado, meu Deus, por ter sido misericordioso comigo. Obrigado, meu Deus, por ter me guardado, por ter me livrado de todo mal, meu Deus. Obrigado por ter firmado os meus passos. Obrigado por ter iluminado o meu caminho. Nada, meu Pai, do que aconteceu seria permitido se não fosse a tua presença, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Conta com a gente, meu Deus, para levar a tua palavra, para anunciar, meu Deus, para os quatro cantos, que o Senhor é Deus, que o Senhor é único. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês, todos. Literalmente todos, sem exceção. Que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, venha iluminar, abrir o entendimento de cada um, para que cada um possa entender a vontade de Deus para a sua vida. Essa é o maior tesouro que você pode receber de Deus. A maior bênção que uma pessoa pode receber de Deus é essa, ela entender a vontade dele para o seu futuro, os seus projetos pessoais, a vontade dele para a sua vida. Quando você entender isso e colocar em prática a sua obediência, quer dizer, você obedecer essa voz, então você vai arrebentar. Pode ter certeza disso. Eu sei que muitas pessoas ficam revoltadas por conta do sucesso de outras pessoas. Mas Deus
nos deu a mesma coisa. O que ele deu a mim, ele deu a você e deu a todas as demais pessoas. O que ele deu para mim? Ele me deu a palavra. Ele deu a palavra para você. O que você tem feito com a palavra de Deus? O que você tem feito? Então, o resultado da sua vida, a sua felicidade, suas conquistas, sua vida vai depender de você ouvir e obedecer essa palavra. Porque eu ouvi e obedeci. Não é porque eu mereci. Não, eu não nasci com o bumbum virado para a lua. Não, de forma nenhuma. A diferença é que aqueles que são abençoados, a diferença entre os abençoados e os não abençoados é essa, que os abençoados ouvem e colocam em prática. Os não abençoados não querem nem ouvir a voz de Deus. Eu estava pensando com os meus botões. Antigamente, os pais passavam para os filhos suas experiências. Hoje eu aprendi muito com os meus antepassados. E tenho aprendido com eles. Com eles. Por mais simples que sejam, sempre a gente aprende alguma coisa. Então, hoje, é mais difícil a pessoa ouvir os conselhos dos antepassados do que ouvir a internet, por exemplo. As pessoas estão mais focadas na internet, no tic-tic e nas outras coisas mais que existem pela internet. Ficam lá se distraindo, rindo, muitas coisas engraçadas, muitas coisas interessantes, e ficam ali curtindo, sentindo. E o tempo vai passando, o tempo não para. E aquela pessoa vai perdendo tempo. Ela vai perdendo tempo. Por quê? Porque ela se preocupou em receber, em se emocionar, em ter prazer. Ela não se preocupou com o que ela estava recebendo, o conteúdo da informação que ela recebia. Então, esse conteúdo, que é obviamente frágil, fraco, que não traz nenhum resultado positivo, faz a pessoa ficar distraída e perder tempo. Hoje, a juventude, as pessoas de hoje em dia, querem ouvir a internet. Estão interessadas no que o fulano disse, o Beltrano, o cientista, o Beltrano. Enfim, estão interessadas nas coisas que estão acontecendo nesse mundo pela internet. Pois bem, desde jovem, eu ouvi a palavra de Deus. E eu coloquei em prática aquilo que eu ouvi. Só isso. Então, Deus me abençoou. Então, ninguém precisa ficar com inveja de mim, porque as condições que Deus me deu, Ele dá para todos. Todos, a palavra de Deus está espalhada pelo mundo inteiro. Quem tem ouvidos para ouvir, diz o Espírito Santo, ouça. Mas a pessoa, às vezes, não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Então, por isso, ela dá com os burros na água. Essa é a realidade. Ela vive uma vida desgraçada. Essa é a realidade. Por quê? Porque Deus é culpado? Não. Ele deu a palavra, ele está aqui. Eu dou a receita para você. Dou a receita para você ter uma vida de qualidade. Ele diz, o próprio Deus diz, se meu povo me escutasse, se meu povo me ouvisse, comeria o melhor desta terra. Comeria o melhor desta terra. E eu lhe abateria
derrotaria os seus inimigos. Deus fala isso para o seu povo. Deus fala isso para você, minha amiga e meu caro amigo. Não importa se você merece ou não merece. A princípio, ninguém merece nada de Deus, claro. Mas, quando se coloca em prática a fé na palavra dele, a palavra dele não exige que você tenha méritos. A palavra dele não exige que você mereça, melhor dizendo. A palavra dele exige que você creia nela. Então a sua vida vai ter qualidade. É por isso que nós estamos fazendo esse desafio para domingo agora. Por quê? Qual é o ingrediente que você tem que carregar consigo para o altar neste domingo? Você vai subir no altar? Você vai chegar junto do altar? Você vai fazer uma prova com Deus? Você vai fazer um desafio com Deus? Qual é o elemento que você vai usar? Qual é o tempero que você vai usar para chegar diante de Deus e colocar todas as suas amarguras, todas as suas tristezas, todas as suas desventuras, todo o seu inferno de vida que você tem vivido? Qual é? Qual é o tempero? Revolta. Revolta. É isso aí. Você tem que ir revoltado. Porque quando eu li a palavra de Deus e cobrei de Deus, revoltado, eu estava revoltado, humilhado, envergonhado, eu estava no fundo do poço. Quando eu fui com tudo ou nada, eu fui para aquela situação, olha, é vida ou morte. É vida ou morte, ou tudo ou nada. Eu falei para Deus, isso aqui é verdade? Essa palavra que o Senhor deu é verdadeira? Pois bem, então aconteceu. Então, amiga e amigo, é isso que eu queria que você entendesse. Agora, eu não posso me revoltar por você. Não posso. Eu me revolto pelas minhas necessidades, pelos os meus problemas. Eu não posso me revoltar por você, nem você pode se revoltar por mim. Cada um tem que se revoltar por si próprio. Não adianta a gente querer se revoltar pelo fulano. É uma coisa pessoal. A fé é pessoal. A revolta, o ingrediente para você se tomar posse, melhor dizendo, daquilo que Deus prometeu, é a revolta. Esse é um ingrediente. Você tem que estar humilhado, envergonhado. Poxa, já fiz de tudo. Poxa, a minha vida não vai para frente. Poxa, estudei, trabalhei, lutei, me formei. Mas olha a minha vida, olha só. Eu estudei, eu fiz tudo que tinha que fazer. E quantos nem estudaram e arrebentam? Por quê? Porque ouviram a voz de Deus. Não ouviram tic-tic. Não ouviram internet, não ouviram a voz de fulano, beltrano e ciclano. Ouviram a voz de Deus. E é isso que eu estou falando aqui. Você tem que ouvir a voz de Deus. Não é a minha, não. Eu falo para vocês a minha experiência, as minhas experiências. Eu falo para vocês aquilo que aconteceu comigo. Agora, se você quer que aconteça consigo, faça o mesmo. Pega a palavra de Deus e faça uma prova com Deus. Você sabe que tem um texto muito bacana que você deve ler na Bíblia, no Velho Testamento, lá no livro de Números, capítulo 11. Diz o texto sagrado lá, é um pouco longo, mas eu vou ler para vocês. Eu vou ler na linguagem popular, a linguagem que todos entendem. Diz o texto sagrado, a partir do versículo 4, diz assim: havia estrangeiros viajando com os israelitas. Quando os israelitas saíram do Egito, Deus os levou pelo deserto. E pelo deserto,
eles passaram 40 anos. Mas foi Deus que os levou até o deserto. Aquele povo que era escravo, Deus o libertou do jugo de Faraó e o levou pelo deserto. E o lugar mais longe que Deus levou, não tinha água, não tinha plantação, não tinha nada, zero, só tinha pedra, areia. Era um deserto causticante. Eu estive lá e eu vi com os meus olhos por onde eles passaram. É terrível, digamos assim, do ponto de vista para você viver. É difícil, dificílimo, porque não tem nem matinho. É só pedra, pedra, pedra. Calor. No verão é um calor causticante. No inverno é um frio estarrecedor. É horrível. Mas Deus o levou por aquele deserto. Então, quando eles saíram lá do Egito, eram escravos, alguns estrangeiros saíram com eles, com os israelitas. E eles estavam, naquela situação, eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar de Deus. E dizendo assim, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito, quanto peixe queríamos e era de graça. Nós comíamos de graça e o que nós queríamos de peixe. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora, na atual conjuntura, eles estavam no deserto, agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. Ainda colocaram o maná como algo assim, já insuportável. Maná foi Deus que mandou do céu. Já pensou? Você comeu o maná que Deus manda do céu, cair do céu todo dia. Deus enviava para eles o maná. Mas eles estavam cheios do maná, não queriam mais maná. Então, diz o texto sagrado que Moisés ouviu o choro, o pranto do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. Eles viviam em barracas. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse para o Senhor Deus, olha só, Moisés, o grande Moisés, olha só, Moisés irado, revoltado, que eu falei para você, o tempero para você chegar no altar é revolta. Porque olha só o que Moisés fala para o Senhor, presta atenção. Ele estava liderando, digamos, milhões de pessoas. E ele era responsável, fisicamente. Então, ele chegou para o Senhor, vendo aquela reclamação, aquele lamento todo. Sabe aquele lamento? Por exemplo, você, dona de casa, você lamenta para o seu marido, está faltando alguma coisa, está faltando isso, está faltando aquilo. Seu marido lamenta para você que está faltando emprego, e cada um lamenta, os filhos lamentam. Isso é horrível ouvir lamentos, reclamações, é horrível, horrível. Você sabe disso, você entende. Então, Moisés, irado, revoltado, chegou para Deus e disse assim, por que me tens tratado tão mal? Moisés falando para Deus, por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Aí ele pergunta, por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz, olha só as palavras de Moisés, eu não fiz este povo, nem dei
à luz esta gente? Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que tu juraste dar aos seus antepassados? Por quê? Onde poderia eu conseguir carne para dar a este povo inteiro? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se me vais tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Forte, né? Moisés disse para Deus: se o Senhor vai me tratar assim, me mata de uma vez. Eu não quero viver. Eu não quero liderar ninguém. Olha só. Quer dizer, Moisés estava literalmente revoltado. E esse é o conselho. Você vai para o altar provar a Deus neste domingo, vá revoltado. Não vá com sentimento, não, pedindo misericórdia. Ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Não vai chorando, não. Não, lamentando. Não. Vai para tudo ou nada. Vai, ó, meu Deus, está aqui a minha vida no altar. Ou vida ou morte. Ou o Senhor ouve o meu clamor, ou então me mata, me tira a vida. É tudo ou nada. Essa é a revolta que agrada a Deus, que é a fé pura, verdadeira, sem fingimento, sem nhenhenhen, sem chororô, sem emoção, mas com ira, com cabeça focada na promessa de Deus. Essa é a fé inteligente. Eu não sei se eu me faço entender, mas aqui para nós, minha amiga, meu amigo, foi desse jeito que Moisés chegou para Deus. Ele disse assim: mata-me. Se vais me tratar desse jeito, mata-me. Se gostas de mim, aí Moisés falando, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Quer dizer, ele queria sair fora. Ele queria abrir mão do seu cargo, da sua responsabilidade e fugir. Aí o Senhor respondeu para Moisés: reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os à tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei, e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim, você não precisará fazer isso sozinho. Deus respondendo a Moisés. Bacana, né? Agora, diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. No Egito vocês eram escravos. Não se esqueça, vocês eram escravos. Mas comigo vocês estão livres. Por isso o Senhor, olha só, por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês fiquem com nojo. Tanta carne que vocês vão comer. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. E, de fato, o povo de Israel, ele não somente sabia, tinha a lei, tinha a palavra de Deus, mas o povo de Israel via a coluna de fumaça durante o dia, que era o Espírito Santo, fisicamente. E essa coluna de fumaça, à noite, era coluna de fogo. Então, o povo de Israel tinha o Espírito
Espírito de Deus fisicamente via. Eu não vi, você já viu? Não, eu não vi, nunca vi. Mas o povo de Israel viu Deus naquela coluna de fumaça guiando o seu povo, à frente de Moisés. Mesmo assim, aquele povo pedia carne. E Deus, com raiva, disse: vocês não vão comer um dia, 2, não. Vocês vão comer o mês inteiro e vocês vão ficar com nojo de tanto comer carne. Aí Moisés respondeu, olha só a resposta de Moisés para o Senhor. Olha só, você vê o relacionamento Moisés e Deus e Moisés, conversa assim, de pai para filho. Moisés disse para Deus: estou levando 600 mil homens. 600 mil homens, só homens. E tu dizes que vai dar a esta gente carne para comer o mês inteiro, que é 600 mil homens. Multiplica isso por 3 ou 4, que estava incluído a mulher, os filhos. Então, tinha lá milhões de pessoas. E aí Moisés disse: estou levando 600 mil homens, e tu dizes que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas, vacas, para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Moisés falando para Deus, olha só que petulância, né? Parece arrogante, né? Não, mas Moisés tinha uma responsabilidade. E ele estava falando com o seu pai, o seu Deus, aquele que o chamou para ser líder do seu povo. Aonde vai encontrar tanta carne para o mês inteiro? Quer dizer, Deus, o Moisés falando, e até, de certa forma, eu não sei se ele estava duvidando, mas ele, onde vai encontrar? Nós estamos no meio do deserto. Aqui não tem água, não tem capim, não tem nada. Como é que vai ter carne? Aí, veja só. Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Moisés estava falando do mar, certamente do Mar Vermelho, que estava mais próximo. Tinha peixe. É muito engraçado isso. Aí, olha a resposta de Deus para Moisés. Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Na linguagem tradicional, na palavra de Deus, sem estar dessa forma popular, diz assim, porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Essa pode. Agora, Deus falando para Moisés, agora. Era uma conversa pessoal entre Deus e Moisés. E ali estava aquela conversa. E Moisés ouviu Deus falar: teria encurtado a mão do Senhor? Agora, em outras palavras, você vai ver se eu cumpro a minha palavra. Se eu cumpro ou não cumpro a minha palavra. E então, Moisés saiu carregando essa palavra dentro de si, essa fé, essa esperança, essa fé, essa confiança de que Deus iria cumprir a palavra dele. Então, ele fez o que Deus tinha mandado para fazer. E depois, Deus, lá no versículo 31, diz que o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas.
elas caíram no acampamento, ninguém teve que pegar essas codornas, ninguém teve que matar, nada disso. As codornas caíram no acampamento e em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros. 30 quilômetros estava lá as cordonizes caindo, que vieram do mar. Assim, diz o texto sagrado, todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos. Olha só! Ninguém juntou menos de 1.000 quilos. Quer dizer, além de 1.000 quilos. Deus permitiu. E espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Viu? Lembra que falamos essa semana que Deus é amor, mas ele odeia, que ele é justiça? Lembra? Deus pune. Não conte com o amor de Deus pensando que ele vai esquecer da justiça. Quando a pessoa planta, ela colhe. Ela vai colher o que ela plantou. Deus ficou irado com o seu povo, porque tirou o povo dele do jugo da escravidão lá no Egito. Era um povo que só trabalhava, comia para poder trabalhar, sob chicote, dia e noite sem cessar. Aquele povo vivia a trabalhar. Foi esse povo que construiu o grande Egito. Foi esse povo que construiu hoje, são ruínas, você vê ruínas lá no Egito, hoje, quando quem vai lá no Egito, vê ruínas, que foi os filhos de Israel que construíram à base do chicote. Pois bem, então Deus ficou irado com a revolta do seu povo, reclamando, os lamentos. Não é a revolta, mas o lamento, porque eles não creram. Quando a pessoa se revolta de acordo com a palavra de Deus, ela recebe a resposta de Deus. Mas quando ela vem com nhenhenhen, não acontece nada. Não é isso? O texto diz assim, aquela epidemia matou muita gente. Muita gente foi morta por causa da epidemia. E, de fato, eles comeram carne à vontade. E você lê o texto sagrado que você vai ver, o original, que é melhor. E aconteceu aquilo que Deus falou. Mas fica aqui registrado que o Senhor disse a Moisés, quando ele reclamou, teria encurtada a mão do Senhor? A minha mão encurtou? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E cumpriu. Se cumpriu a palavra de Deus. Se cumpriu. Diz o texto sagrado, minha amiga, meu amigo, que Deus não é homem para que, tendo prometido, não venha cumprir. Diz a palavra de Deus que ele disse, a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, que me dá prazer. Fará. Então, amiga e amigo, não brinque com Deus. Nós não estamos brincando com Deus. Essa campanha da revolta, do grande desafio, da prova com Deus, nós estamos simplesmente obedecendo a palavra dele. O que aconteceu comigo, eu estou passando para vocês. Quem crê, amém, vai. Quem não crê, fica.
mas você tem que estar bem definido na sua fé. Ou tudo ou nada. Ou é ou não é. Você que tem vivido uma vida desgraçada. Você tem crido em Deus há quantos anos? Quantos anos você vem crendo em Deus? Eu creio em Deus desde pequenininho. E o que é a sua vida? Bispo, a minha vida é um inferno. Pois é, como é que pode você crer num Deus tão grande e viver uma vida infernal? Como? Isso não bate de acordo com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Então você tem que ter revolta para se revoltar contra essa situação, não contra Deus. Não é contra Deus que você vai se revoltar. Você vai se revoltar contra esta situação. Esse é o ingrediente que você tem que carregar consigo para ir para o altar. Porque quando eu fui para o altar, eu fui com essa ira, com essa revolta contra aquela situação vergonhosa, humilhante que eu estava passando. É isso que eu quero que você entenda. Não é para você ir para o altar com dinheiro, com ouro, com prata. Não, não é isso, não. Você tem que ir com tudo ou nada. É toda a sua vida. É vida ou morte. Quem quiser, quem crê. Eu fiz isso. E por isso eu posso pregar isso para vocês, posso pregar para o mundo inteiro o que eu vivi. Então, o que Deus fez lá com Moisés, o que Deus tem feito lá, ou que tem feito na Igreja Universal do Reino de Deus, se deve à revolta. E o povo que tem se revoltado contra a sua situação desgraçada, apelando para a palavra de Deus, esse povo tem conquistado. Nós temos colocado aí testemunhos. Nós temos testemunhos, milhares e milhares de testemunhos, milhões de testemunhos por esse mundo afora. É que não há tempo hábil para colocar todos eles. Mas os testemunhos são milhares e milhares. Por quê? Porque Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. O que ele foi naquela época, ele é hoje, ele será sempre. Ele é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. Sabe, minha amiga, meu amigo, presta atenção. Nós vivemos sujeito ao tempo. Nós temos o passado, o presente e o futuro. Nós dirigimos nossa vida de acordo com o tempo. O tempo é é o referencial para nossas vidas. Fazermos projetos e realizarmos os nossos projetos. Mas Deus não é assim. O Criador, Ele, para ele não tem tempo. Nem o passado, não tem o tempo passado, não tem o tempo futuro. Ele simplesmente é. Quando ele se revelou para Moisés, ele disse, eu sou o que sou. Quer dizer, ele é um Deus presente, todo instante. Para Deus, o futuro, o passado não existe. Existe para nós, existe para o mundo, mas para ele não existe. Ele já sabe tudo, o passado, o presente e o futuro, ele tem ciência de tudo, está tudo nas suas mãos. Por isso Jesus disse, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, amiga e amigo, imagine como esse todo-poderoso Senhor dos céus e da terra deve ficar quando as pessoas, mesmo vendo os seus sinais, vendo milagres, se você não vê, porque você não quer ver, não quer enxergar, mas estão aí para todo mundo ver e enxergar. Você tem visto os milagres, eu tenho visto os milagres. Como nós vamos aceitar que esse Todo-Poderoso não vá fazer uma coisa gloriosa na sua vida? Como que você, crendo nesse Deus grande, pode viver uma vida desgraçada? Vivendo uma vida como se estivesse crendo no diabo. É ou não é? Então, as pessoas apelam para as religiões, apelam para a sorte, apelam para tudo, para favores de terceiros. Se você, minha amiga e meu amigo, apelar para o que Deus prometeu e for com força, com toda a sua
garra, com toda a sua ira, eu não aceito essa situação, você se revoltando contra a sua situação, você vai mudar a sua vida. E não adianta religião, não adianta igreja, não adianta corrente, não adianta coisa nenhuma. Se você não se revoltar contra essa situação de acordo com a palavra de Deus, não vai acontecer nada. Por isso que você vê muitos crentes caídos, crentes descrentes. Por isso que você vê muita gente fracassada, desgraçada, que Deus me perdoe, mas essa é a realidade. Por isso que a gente tem visto tanto inferno neste mundo, porque as pessoas acreditam na palavra de Deus, mas não creem. Elas não creem. Elas acreditam. Se der, amém. Se não der, amém também. Mas quem crê na palavra de Deus, cobra. Ó Deus, o Senhor falou, o Senhor prometeu. Olha só o que ele disse para Moisés. Porventura, teria sido encurtada a minha mão? Agora você vai ver se a minha palavra, agora você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. Vá com essa fé para o altar neste domingo, amiga e amigo. Vá para tudo ou nada. Não importa se você é católico, espírita, evangélico, se você é budista, muçulmano, judeu. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa a sua igreja, não importa a sua filosofia, não importa a sua sabedoria, não importa os seus problemas. O que importa é o seguinte: se esta palavra, a palavra de Deus, é única, é singular neste mundo, se essa palavra é credível, então eu vou colocar toda a minha força nela. Eu vou para tudo ou nada. Eu vou fazer um desafio. Eu vou me revoltar contra a minha situação e vou aqui colocar o dedo na promessa e falar aqui: ó meu Deus, ó Deus, se o Senhor existe, se o Senhor existe mesmo, eu quero ver isso aqui que o Senhor falou, prometeu acontecer na minha vida. E tem mais, você pode até chegar e dizer: ó Deus, aqui está escrito que o Senhor nos convida a fazer prova de ti. Não é isso? Para ver se o Senhor não vai abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Pois é. Quem disse isso aqui? Foi o Senhor mesmo ou foi os homens que escreveram aleatoriamente? Como é que eu vou crer? Eu só vou crer quando isso acontecer na minha vida. Então eu quero ver. Então, mas isso você tem que estar revoltado, estar imbuído de uma revolta, aquela revolta mesmo de tudo ou nada. Você vai para tudo ou nada, para matar ou morrer. É isso aí. Essa reunião, este domingo promete. Você vai ver quantas pessoas vão ser libertas, curadas de mazelas, doenças incuráveis, de pessoas que viviam há dezenas de anos na igreja, cantavam louvores a Deus, aleluia, aleluia, mas dentro do coração carregando doenças, enfermidades, moléstias, problemas, desgraças. Essas pessoas que vão nesse espírito de revolta contra a situação pessoal, vão ver o poder de Deus. Aquelas, por exemplo, você tem buscado aí o batismo com o Espírito Santo. Puxa vida, eu já orei, já fiz jejum, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz... Bispo, cansei. Pois é isso aí. Você está cansado, está revoltada contra essa situação? Então você é a pessoa certa. Você é a pessoa certa. E você vai receber o Espírito Santo. Este domingo é para acontecer o tudo ou nada. Se Deus é, Ele vai mostrar que é. Se não é, se nós somos falsos, fingidos, enganadores, charlatões, ou charlatães, ou seja lá o que for, vamos fazer prova com Deus neste domingo. Pela manhã, tarde, à noite, qualquer igreja universal do Reino de Deus. Tá bom? O altar vai estar disponível para todos. Todos. Gregos e troianos. Bons e maus. Merecedores e não merecedores. Não importa. O que importa é a sua fé naquilo que está escrito. Está escrito. Jesus disse para Satanás, está escrito. Você vai com essa fé.
Está escrito, e é isso que eu quero ver na minha vida. É tudo ou nada. O Senhor disse para Moisés, agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E essa é a fé que nós vamos carregar neste domingo para o altar. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.